Para perceber, ou para enquadrarmos esta questão de Maria da Madalena, temos que entender também um pouco aquilo que foi o cristianismo. Isto são dados históricos que qualquer um pode consultar e perceber e encontrar. Há coisas que eu vos vou dizer que vocês encontram facilmente, outras possivelmente não se encontrarão tão facilmente, mas são dados históricos. Porque às vezes a imagem que nós temos das religiões é uma imagem que nos é dada e não propriamente uma imagem que nós investigamos. E atualmente já se dispõe de muita documentação para ver que há coisas que são como são e há coisas que não são como nos dizem que são. E com a descoberta sobretudo, dos textos Nag Hammadi, que ocorreram em 1945, embora a descoberta do Evangelho de Maria Madalena seja muito mais antiga do que esses textos, os textos Nag Hammadi são conhecidos como os Evangelhos Apócrifos, ou seja, deram a conhecer à maioria das pessoas uma corrente de cristianismo diferente da corrente apostólica, chamemos-lhe assim. Uma corrente de cristianismo que é muito parecida e muito idêntica a correntes orientais e a correntes, quer dizer, não só orientais, mas sobretudo a correntes discipulares, onde aqueles que processam esses ensinamentos não vivem uma divindade exterior, mas procuram encontrar essa divindade no interior deles mesmos. Porque a consciência que tem o ser humano não é um ser humano só de pura, digamos assim, de pura carne, de pura matéria, mas um ser humano constituído de uma maneira mais ampla, sendo que algo, digamos assim, de toda essa constituição, algo dela é divina e que, por algum motivo da natureza, é quase imperativo a nós descobrirmos e conhecermos essa mesma natureza divina que cada um possui. Então, falando um pouco sobre Jesus, aquilo que também se sabe sobre Jesus é pouco. Ainda que nós tenhamos os evangelhos que falam da vida de Jesus, há que ter muita atenção tanto aos apócrifos como aos canónicos. Os canónicos são aqueles que vêm no Novo Testamento, que fazem parte da Bíblia. Os apócrifos são aqueles que foram considerados, digamos assim, quase hereges, ou que não têm propriamente a visão que os outros possuem. Aquilo que se sabe de Jesus é muito pouco. E ainda que exista alguns dados históricos, sobretudo de um historiador, são sobretudo dois, de um historiador judaico que foi Flávio Josefo, e se não estou em erro, de um historiador romano que foi Tássio, não se sabe ao certo até que ponto esses dados são verídicos ou não, ou se foram forjados ou se não foram forjados. Então, historicamente não se sabe. Ainda assim, existe uma corrente que diz que realmente Jesus existiu. Existia um grande mestre naqueles tempos, talvez um pouco mais do que o ano zero, que foi aquilo que foi datado. Um pouco anterior ao ano zero, talvez 100, 50 anos, mais ou menos. Existia uma determinada personagem naquelas zonas que, de facto, promoveu uma certa mudança ou tentou reformular, ou a missão seria mesmo dar um rumo diferente àquilo que o judaísmo estava a seguir. Um pouco como o budismo na Índia, que veio reformular o hinduísmo, assim também o cristianismo surgiu na Galileia, no Judéia, para reformular o judaísmo. E conta-se que quando Jesus nasce, possivelmente devido à situação social e económica da família de Jesus, decidiu entregar a uma comunidade monastérica que tem o nome de Essénios. Possivelmente vocês já ouviram falar. Jesus terá vivido durante algum tempo nesta comunidade, pelo que se diz, e passado
outro tempo, terá navegado ou migrado até o Egito, onde teve até aos 29 anos. O Egito terá sido iniciado nos mistérios maiores. Nos mistérios maiores. O que é que são os mistérios maiores? Mistérios maiores, se nós tentarmos perceber ao longo da história e ao longo das civilizações, todas as civilizações têm dois tipos de mistérios, chamemos assim. Os mistérios menores e os mistérios maiores. E podemos falar de uns mistérios mais exteriores, que são todos aqueles que nós aprendemos, são as leis mais evidentes da vida, tudo aquilo que nós aprendemos na escola, podemos também chamar mistérios, até que tomemos consciência de que realmente as coisas são. A partir do momento que nós tomamos consciência de que é uma equação, a equação deixa de ser um completo mistério, começa a ser o que é. Ok? Então, da mesma forma, existem leis que permeiam toda a manifestação, desde o invisível desde o visível até o invisível. Sendo que os mistérios maiores diziam respeito à própria origem da vida, à própria criação do universo, àquilo que fica para além daquilo que é mais óbvio e mesurável ou sensível aos nossos sentidos. E Jesus terá sido iniciado, digamos, nesses mistérios e, possivelmente, ou garantidamente, terá sido incutida a missão de criar uma nova religião ou refazer ou dirigir as pessoas para aquilo que nós teimamos a não nos dirigir, que é para que é para a fraternidade universal. Ou seja, olharmos para cada indivíduo como se fosse nosso irmão. E para nós sentirmos isto, não é necessário que a pessoa seja do nosso sangue. Nós temos a capacidade de amar quem quer que seja, independentemente se seja irmão ou não seja irmão. Os nossos, nós ainda assim suportamos. Mas o outro, não é? É uma coisa que parece que é mais difícil. E, por algum motivo que a nós nos poderá escapar, havia a necessidade, possivelmente naquela altura até nem se notaria, mas tal e qual como, ou seja, poderia nem se notar esta necessidade, mas tal e qual, às vezes, como nós damos um pontapé numa bola, que ela aos poucos vai mudando de direção, assim um determinado toque na humanidade faz com que ela, se calhar passado 1000, 2000 anos, assuma um comportamento diferente. Por isso, talvez tenha sido o momento exato de trazer aquela mensagem ao mundo para nós agora podermos estar, se calhar, a ter aquilo que temos. E então, por incompreensão, pelo materialismo, por inveja, sei lá, por todas aquelas coisas mais feias que o ser humano tem, esta personagem que existiu, este grande mestre que existiu, acabou de facto por ser morto. Durante o seu tempo de vida, terá tido sim alguns discípulos que, passado algum tempo, acabaram por espalhar-se pela terra, que era acessível a se espalharem, e difundir a sua mensagem. Isto não está muito longe daquilo que nos vem nos evangelhos canónicos, okay? Não está muito longe. Um pormenor aqui, um pormenor ali, esta questão do Egito, mas não estará muito longe. Porque também na história de Jesus, nos evangelhos, sabe-se do dia que ele, ou seja, já falaremos disto, do dia que ele nasce, do dia que ele morre, depois todo o intermédio, não se sabe. Mais ou menos da fase que está próxima da morte. Continuando. Isto seria um Jesus histórico. Mas existe também um Jesus mítico, chamemos-lhe assim, que é muito fácil de perceber este mito de Jesus. Se nós olharmos para os evangelhos, os canónicos e os apócrifos também são mitos, e mitos não significam que sejam histórias fantasiadas, pelo contrário, são histórias que encerram uma verdade, mas é uma verdade mais visível daquela que os nossos olhos conseguem ver.
não são somente contos que se leem literalmente. Temos que ir para além do símbolo, porque aí estão as verdadeiras mensagens. Quando nós olhamos para os evangelhos, sobretudo os canónicos, vamos encontrar o drama que o ser humano vive. O drama que o ser humano vive é o drama representado pelo sol. Todas as festas litúrgicas associadas a Jesus estão em ponto-chave do sol e da lua. É fácil de perceber. O 24 de dezembro, são 3 dias após o 21 de dezembro. Se a matemática não me falha, não é? É só fazer as contas. E esses 3 dias, ao fim do 3º dia, é quando o Sol começa a ganhar dia. Até então, o número de horas no inverno ganhou espaço, mas ao fim do 24º, o Sol começa a crescer. Começa a crescer até os dias se ficarem realmente maiores no equinócio da primavera, ou seja, maiores. A noite e o dia são iguais no equinócio da primavera, até às festas de São João, que é o 21 de junho, e aí, em 21 de junho, celebra-se as festas solares. Celebra-se a festa de São João Batista, aquele que batizou Jesus. Okay? A Páscoa não é nada mais, nada menos. A lua, na tradição esotérica, decreta o nascimento do homem e decreta a morte do homem. Não sei se existe aqui alguém que sim ou não, mas poderá-me dizer quando acontecem mais nascimentos. Sobretudo em determinados momentos lunares. Sobretudo em determinados momentos lunares é quando nascem mais indivíduos. Sobretudo em momentos de lua cheia. Tanto que os próprios ciclos da natureza, e as mulheres sentem muito mais do que os próprios homens, são circulares, são cíclicos. O tempo é uma mistura de linearidade e ciclicidade. Ciclicidade não é completamente cíclico, porque nós notamos que as estações, todas as primaveras são diferentes. As mesmas rosas, as rosas não são as mesmas que nascem na mesma roseira, por isso existe qualquer coisa do tempo que é diferente do tempo que foi há uns meses atrás. Mas, ao mesmo tempo, que é cíclico, tem essa questão de ser também retilíneo, porque nós vemos as coisas avançar, e somarmos o ciclo à reta, temos que o tempo é algo parecido a uma espiral. É um movimento espiralado. E toda a natureza nos mostra isso mesmo, inclusive nos movimentos dos corpos, do universo, dos grandes corpos e dos pequenos corpos. Bem, então, a Páscoa, estamos a chegar à altura, que se assinala a morte de Cristo, não é nada mais nada menos do que 40 dias após o nascimento, ou após o 23 de dezembro. 40 dias depois celebra-se a Páscoa, quando, na primeira lua cheia da primavera, a seguir ao equinócio da primavera, sempre. Por isso, nunca mais vamos esquecer, quando aparece o equinócio da primavera, esperar pela próxima lua cheia, que é quando se assinala a Páscoa. Porquê? Não é ingênuo, estas questões não são ingênuas, nem são descabidas. Todos os ciclos, todos estes mecanismos, mesmo que sejam físicos, têm sempre uma componente, digamos, mais energética, que nós falamos de energias lá, que nós partilhamos. E despontam determinados estados, os quais as religiões acabam por fundar parte da sua tradição e aproveitar quase como uma onda para despertar determinados estados psicológicos e ideias nas próprias pessoas. E todas as festas, o Pentecostes, a festa do Pentecostes, antes disto. Porquê 40 dias? Porquê que não 30? Porquê que não 20? Whatever. O
o número 4, está muito associado ao homem, porque 4 são os corpos daquilo que as tradições clássicas definem como personalidade humana. Um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. E são estes 4 corpos que, após a morte do ser humano, não acompanham a outra centelha divina no percurso. São estes 4 corpos que morrem e que são reduzidos, digamos assim, ao pó. Daí de ser 4, 40. Não podia ser, ou seja, como não podia ser comemorado logo no 4 a seguir ao 23, que estavam se calhar festas muito próximas, e a Lua fez-se mais ou menos estes 40 e para, digamos assim, para também ainda marcar mais a presença da morte, escolheu-se a Lua e não propriamente o domingo, que é o dia do Sol. Estamos online. Pronto, então continuamos. Os 12 signos, os 12 meses do ano e os 12 apóstolos que Jesus teve também não são completamente inocentes. Existe uma ligação. Todo o drama solar é o drama do ser humano. O que é este drama solar? É o despertar da centelha divina no ser humano, aquilo que o ser humano tem de melhor de si, que é aquilo que Jesus representa, a luz interior, o despertar vindo do interior, da escuridão. Por isso Jesus nasceu numa gruta, numa manjedoura. Por isso nasceu um dia mais escuro do ano. Por isso também veio de uma virgem. Quer dizer, a virgem tem outro assunto que diz respeito a não depende desta terra, ou seja, nasce na matéria, mas não é daqui. Aquilo que cada um possui de mais elevado dentro de si está aqui, mas não é daqui. Por isso Jesus é concebido por uma virgem. Por isso todos os grandes mestres são concebidos por uma virgem. A história de Jesus não é única. Nós vamos encontrá-la em Buda, vamos encontrá-la em Mitra, vamos encontrá-la em todos os grandes mestres que têm uma ligação àquilo que Platão definiu como o segundo logos, digamos, à força que no mundo se manifesta como amor, como vida, como sabedoria. Okay? Pronto. E isto, e muito destes ensinamentos, foi aquilo que Jesus transmitiu aos seus discípulos. E aquilo que nós vamos encontrar no início ou após a morte de Jesus é uma mistura de ensinamentos mais exteriores e ensinamentos mais interiores. Isto é fácil de perceber. Ninguém mete uma criança a brincar com uma bomba atómica. Ninguém. Ninguém mete uma criança a brincar com um botão sensível lá em casa. Espera-se que a criança tenha alguma consciência para se ensinar, senão é tarde demais e a coisa dá-se e perde-se. Assim se passa com consciência humana. Nós temos que estar preparados para determinadas coisas, porque senão o usufruto que vamos fazer delas é todo menos o usufruto correto. E quando se fala aqui de ensinamentos mais interiores e ensinamentos mais exteriores, eu não quero dizer que todos os discípulos não tivessem acesso ao conhecimento mais interior ou às leis mais interiores do ser humano. Eu dou um exemplo muito simples. O hipnotismo, que agora é algo muito à disposição de todos nós. Se nós tivéssemos a possibilidade, imagina que fazemos uma asneira grande no serviço, e o nosso chefe, nesse momento, aparece e vê-nos. Se nós tivéssemos a oportunidade de hipnotizá-lo e chefe, esquece, não viste nada, não seríamos tentados a fazer isso? Quem não se sinta tentado, levanta a mão porque está perto da santidade. E dessa maneira não se pode dar tudo.
Mas é necessário saber estas coisas para perceber um pouco também da psique humana, saber como é que as pessoas funcionam. Então, quase garantidamente, os discípulos tinham acesso a muito mais conhecimento dos discípulos de Jesus do que aquilo que propriamente eles legaram num contacto mais imediato com a população. Para alguns mais próximos, para os discípulos, ou seja, os apóstolos, para os discípulos mais próximos dos apóstolos, eles devem ter transmitido outro tipo de ensinamentos. Verdade é que até ao século IV, 300 e tal, quando Constantino decidiu decretar que o cristianismo seria a religião de Roma, duas gamas de textos ou duas correntes de cristianismo existiram. Uma mais esotérica, possuidora de conhecimentos dos quais o Evangelho de Maria Madalena faz parte. E outra mais exotérica, possuidora de conhecimentos justos e certos também, não vamos dizer que estejam errados, mas mais exteriores, talvez mais moralistas e não tão virados para aquilo que o Evangelho de Maria Madalena retrata bem, que é ser homem, mulher, tu és dono de ti próprio, tu és dona de ti própria, tu necessitas te disciplinar e o mistério de Deus está no teu interior e não no teu interior. Tens de procurar e tens de tranquilizar ou trabalhar interiormente para teres acesso a essa gnose, esse contato divino com essa luz interior que é o teu verdadeiro mestre. Tu não necessitas de ninguém a não ser tu próprio para ter acesso a todo o conhecimento. Sim, vais necessitar de alguém possivelmente durante algum tempo para te ir introduzindo aquilo que tu tens no teu interior, mas na verdade tu bastas-te. É um bocado isto. Ao passo que os outros evangelhos colocam mais, como nós necessitamos em determinados momentos da nossa vida, a nossa existência ou a nossa condução nas mãos de outros. Ao longo dos primeiros tempos, muitos textos foram escritos, dos primeiros 300 anos, muitos textos foram escritos, e estas correntes foram-se ao longo do tempo confrontando uma com a outra. Uma dizendo não é por aí, outros dizendo não é por aqui, e a coisa ia-se dando assim. A partir do momento que o Constantino decreta o cristianismo apostólico como não gnóstico, mas o apostólico, o mais exterior, como religião do Império Romano, isto muda de figura. E todos os gnósticos foram perseguidos até à sua extinção. Houve, então, a necessidade de quem tinha estes textos, estes livros, como nós vemos ao longo da história estas questões acontecerem, protegerem-se, protegerem a sua identidade, e muitas pessoas, ou algumas ou poucas, porque também a escrita não era como é hoje em dia, acabaram por guardar os livros perto de si, ou os textos perto de si, ou enterrá-los. O gnosticismo nunca foi esquecido. Nunca foi esquecido porque várias foram as correntes ou algumas correntes tinham contacto e sabiam da existência, ou souberam da existência histórica destas pessoas e praticavam algo semelhante, embora não com os mesmos nomes, porque nós vamos ver no gnosticismo, vamos encontrá-los com outro nome na Índia, vamos encontrar com outro nome no Egito, vamos encontrar com outros nomes na cultura maia. Estas não são verdades novas, são verdades que de vez em quando são colocadas com outros símbolos para quem as viva compreende. Mas para a maioria das pessoas esta história ficou desaparecida. Ou seja, existiu, digamos assim, o cristianismo tal e qual como nós o conhecemos desde o início. Coisa que veio mudar quando foram descobertos mudar para o público geral, quando foi descoberto os manuscritos de Nag Hammadi, que é uma terra do Egito, ou os evangelhos apócrifos, que trouxeram então a público toda uma visão diferente, ou toda uma correntes diferentes de cristianismo que terão surgido, que terão existido para além daquela que se conhecia. Claro que isto veio causar muita celeuma, muito atrito, como ainda hoje causa.
Mas não tem que provocar atrito algum, porque complementam-se. São coisas que se complementam, desde que se queiram complementar. É algo parecido a quando nós andamos na escola primária, chega um momento que nós necessitamos mais do que aquilo que aprendemos na escola primária, necessitamos de ir para o liceu. Como chega um momento, e muitos é que nem terminam o liceu ou não terminam a escola primária, não têm que terminar. O que é que eu quero dizer? Se um professor da escola primária prende o aluno, pelos motivos que sejam, não é justo e não é certo. Assim também se passa um pouco com a consciência humana. O necessitar e o procurar de querer saber mais e mais, não confronta ou não retira a importância daquilo que já aprendeu antes. É tudo, faz tudo parte do caminho. Tudo parte do caminho onde o importante é o ser humano, nós, crescer como um ser saudável interiormente, integrado tanto consigo próprio e com o espaço envolvente. Se nos dizem que a realidade é só patinho numa folha de papel que temos que pintar, muitos de nós vão ficar entretidos com isto para o resto da vida. E é até interessante para pintarmos patinhos em folhas de papel. Ou, pelo menos eu, quando andava na escola primária, eu gostava de fazer muito uma coisa que era... Tinha os desenhos e com uma agulha furava, picotava o desenho e depois aquilo decalcava. Eu era capaz de fazer isto durante muitas horas. Durante toda uma vida não sei se era capaz de o fazer. Mas há pessoas que se calhar faziam e não há mal fazer isso. Mas também nós temos algo entre nós que procura algo mais. E esse algo mais uma vez, pode viver completamente integrado e nós não nos temos que andar aqui a matar uns aos outros e dizer que eu é que tenho a verdade e tu é que tens a verdade. E por aí além. Pronto. Falando agora um pouco disto, vamos virar-nos um pouco sobre a questão de Maria Madalena, ok? E também fazemos pensar. Eu não vos vou dizer aqui, não vos vou dar vontade de ir para casa cheio de um romance na cabeça e tudo mais, não. Vou-vos dar algumas ideias para que possam refletir. Maria Madalena só foi considerada uma mulher pura há pouco tempo pelo Papa Bento XVI. Porque durante 2000 anos foi considerada uma prostituta. Se não estou em erro, em 2016, o Papa Bento XVI decretou ou decidiu nomeá-la como a apóstola dos apóstolos. E aí já dá para ter uma ideia do papel que Maria Madalena poderá ter sido, ainda na própria existência. Embora eu creia, e isto é a minha visão pessoal, que aquilo que nós vamos encontrar nos Evangelhos é um mito. Como nós vemos os mitos gregos e têm que ser interpretados como histórias que não nos estão a mostrar as coisas como realmente são, assim eu penso que serão os próprios Evangelhos. E Maria Madalena, possivelmente, das várias representações ou das várias ideias que nos queiram ter dado, possivelmente deverá ou poderá representar a alma do ser humano. Algo dentro do ser humano muito próximo, digamos, dessa centelha de luz, ou desse eu trabalhado e eu luminoso que nós podemos desenvolver, ou eu altruísta que nós podemos desenvolver, que é aquilo que Jesus representa, essa alma que digamos que é o intermédio entre aquilo que de mais superior existe em nós e aquilo que de mais exterior existe em nós. Nós vamos encontrar Maria Madalena, ou seja, a questão da Maria Madalena prostituta foi algo que só apareceu por volta do ano 500, às mãos ou à língua de um Papa da altura, que eu não estou a lembrar, só me lembro que é Magno qualquer coisa, decidiu que digamos assim, nas suas... Está-me a faltar um nome técnico de quando um padre fala na igreja, mas na palavra que trazia, digamos, aos seus seguidores, decidiu dizer que Maria Madalena
era uma prostituta, identificando-a com outra passagem do Novo Testamento, que é uma passagem onde uma mulher que é dita que tem pecados lava os pés de Cristo com as suas lágrimas e os seca com os seus cabelos. Mas em nenhum momento é dito também que essa mulher é prostituta. Então, esse Papa Magno qualquer coisa, decide fundir tudo e dizer que é tudo a mesma coisa, e a partir daí a Maria Madalena sempre teve esta conotação de prostituta quando não foi. A coisa que é dita no Novo Testamento, nos Evangelhos, sobre aquilo que Maria Madalena poderá ter sofrido, é uma passagem que diz que Maria Madalena foi livre ou foi liberta de 7 males ou 7 demónios. Não tenho a certeza como está escrito, mas é assim, 7 demónios, 7 males. Mas o número 7 é um número muito místico e muito simbólico. E não deve ser interpretado, e estas questões não devem ser interpretadas à letra e taxativamente. 7 é um número que nós vamos encontrá-lo. Pode significar muita coisa, mas 7 são, digamos, as dimensões que as tradições dizem que o ser humano possui. Para além da mente, para além do corpo físico, para além do corpo energético, que é aquele corpo que a acupuntura trabalha, ou seja, a acupuntura, quando nos espetam as agulhas, não estão a trabalhar propriamente num corpo físico em si, estão a trabalhar na relação que existe entre um corpo energético, uma malha energética e um corpo físico em si. Então, para além desse corpo energético, nós possuímos um corpo emocional e um corpo mental. E para além destes 4, que são os 4 que estão associados à Páscoa dos 40, possuíamos mais 3 corpos, que seriam corpos que não são mortais e que, como é que eu digo? Seriam algo como uma mente superior. Nós possuíamos uma mente, mas uma mente superior seria um outro corpo que os hindus definem por corpo de intuição, a capacidade de nós nos ligarmos a tudo e sentirmos tudo como se estivesse em nós. Quando falam que Buda atingiu o estado de iluminação Budi, estão a referir-se ao desenvolvimento pleno deste corpo que eu estou aqui a falar. Aquilo que no Ocidente ficou conhecido como estado crístico ou Cristo. Por isso, Cristo e Buda são mestres da humanidade que atingiram o mesmo patamar de desenvolvimento, atingiram aquele estado de amor universal. Sentem tudo, em tudo, e tudo faz parte de tudo. Não existe... E percebem-se que a diversidade é pura ou mera ilusão mental. E ainda existiria um terceiro corpo, que seria a fonte de onde tudo emana no ser humano. Estes 7 corpos e a vitória, digamos assim, expulsar os maus ou os demónios, ou 7 demónios, pode significar simplesmente o vencer as provas de todos estes corpos. Ou seja, o trabalharmos o corpo físico, o trabalharmos a energia, o trabalharmos a mente, o trabalharmos as emoções e o trabalhar os restantes para sermos seres humanos completos. A proposta que os gnósticos colocam, da mesma forma que a proposta que o budismo coloca e correntes de desenvolvimento pessoal, é trabalho à personalidade, porque o problema que nós temos não é colocar de fora para dentro. Os limites do ser humano são a nossa própria personalidade, que impedem de ser aquilo que nós já somos, infinitamente somos. O professor e o mestre, segundo estas visões, segundo a visão gnóstica, estamos a falar dos gnósticos, não seria nada mais, nada menos do que aquele que vai ajudar o discípulo, o aluno, a trabalhar sobre si mesmo. E a matéria não é colocada no seu interior, mas é uma matéria que ele adquire para trabalhar-se a si próprio. Sobre este ponto de vista, nós não aprendemos matemática. A matemática já está no nosso interior. Aquilo que o educador faz é despertar-nos para as leis, para tudo aquilo que nós já sabemos.
É uma visão completamente diferente da vida. Nós não estamos a dar a operação de soma ao aluno. Nós estamos a dizer, desperta para a soma. Acorda. Tu tens isso dentro de ti. Tu compreendes. Tu processas de ti para fora. E é este trabalhar sobre todos os corpos que depois permite manifestar em todo o seu esplendor coisas que nós, se calhar, achamos como inimagináveis. E dizemos que são artes mágicas, ou, como aconteceu, dizemos que são milagres. Ok? Mas os milagres não existem. Existem leis da natureza que não se conhecem. É simples. Se nós, ainda hoje, nós possuímos civilizações no mundo que não estão tão desenvolvidas cientificamente como a nossa está, e basta nós chegarmos lá com a nossa tecnologia para sermos considerados uns verdadeiros extraterrestres, não é preciso muito. Da mesma maneira que o ser humano tem muitas capacidades em si ainda por revelar, porque se não tivéssemos, iríamos estar a contrariar as próprias leis da natureza que nos dizem que tudo evolui, que tudo acaba por se manifestar. E é também nessa tentativa de tentar perceber qual é o curso da evolução, qual é o curso que o ser humano, que a natureza espera que aconteça no ser humano, que estas tradições acabam por trabalhar, os gnósticos acabam por trabalhar. Okay? E então, Maria Madalena vai estar sempre muito associada, mesmo, e falando nos evangelhos canónicos, aqueles que estão no Novo Testamento, ela toma um papel-chave e eu não sei como é que, digamos, nós demoramos tanto tempo a dar-lhe o valor que ela tem. Ela toma um papel-chave no drama que Jesus viveu, porque vai estar presente em todos os momentos que dizem respeito à morte de Jesus. Vai estar presente na crucifixão, e vai estar depois presente também vai estar presente no velório, vai estar presente depois também quando o corpo é transportado para a tumba, e também vai ser a ela, impressionantemente, que Jesus vai aparecer a Maria Madalena e vai dizer que é Jesus para ir levar a mensagem aos discípulos de que a morte não existe, basicamente. Que eu voltei para continuar as lições. E possivelmente poderá ter sido isso que terá acontecido. Se diz que os discípulos, durante um determinado tempo, Jesus manteve-se entre, digamos, este mundo e o outro, e dando alguns ensinamentos, os últimos ensinamentos, aqueles, se calhar, que ele não teve tempo, terá-os instruído e eles terão seguido o seu caminho. Os evangelhos apócrifos vão mais longe até e dizem que Maria Madalena é a discípula preferida de Jesus. É possível. Importa se Jesus foi casado ou não foi casado, tira-lhe santidade ou acrescenta-lhe santidade ou tira-lhe acrescentar alguma coisa? Não lhe acrescenta. Estar ou não estar com um companheiro ou uma companheira não é completamente impeditivo do ser humano ser aquilo que ele é, em sua plenitude. E nós vemos isso. Buda foi casado, Buda teve um filho e não impediu de ser um dos maiores mestres que a humanidade conhece e influenciador ou influencer que a humanidade tem. E vamos encontrar todas estas coisas ao longo da história. Porque aquilo que é importante no ser humano é nós controlarmos a nossa parte mais animal e instintiva e não sermos controlados por ela. Porque nós temos esses dois aspectos. E a crucifixão, o facto de Jesus ser crucificado e ser morto pela cruz, não significa mais nada menos do que o ser humano está preso entre a terra e o céu. O ser humano tem algo divino em si e, simultaneamente, tem algo muito terrestre em si. Tem um eu, digamos assim,
superior e um eu inferior. E é importante, mas o eu superior só se pode manifestar através do eu inferior. Não há volta a dar. E é importante que a tónica do eu inferior diminua para que a tónica do eu superior se manifeste. E que tónica é esta? É simples. A diferença entre uma atitude egoísta de estar na vida e uma atitude altruísta de estar na vida. Se nós queremos perceber como é que estamos a funcionar, o que é que está a tomar conta em nós, então tomemos consciência do egoísta que nós estamos a ser. Egoísta é quando nós vivemos a pensar que o mundo gira em torno de nós e que pronto, o mundo está para nos servir. Eu quero, eu posso, eu mando, eu faço, eu. A tónica altruísta, cujo exemplo perfeito é o Sol, é um... E nós não somos perfeitos, ok? Ninguém é pedido para ser isto. Nós temos vidas e vidas para lá chegar. Podemos acelerar o processo. Mas temos vidas, temos muito tempo para lá chegar. Mas note-se que se nós contrariarmos isto, se nós fizéssemos, olhássemos à nossa vida, tivéssemos a consciência de perceber as dores que nós sofremos atualmente, iríamos encontrar uma linha reta que nos leva a tónicas que nós pensamos muito em nós e não no todo que nós fazemos parte. Os nossos maiores sofrimentos vêm de pensarmos que somos especiais, de não nos conseguirmos colocar no papel dos demais e não sentirmos essa irmandade, essa ligação que nós temos entre todos. Então essa tónica altruísta é muito... O Sol é um símbolo perfeito para isso, daí que o ciclo solar representa a própria história de Cristo. O Sol, desde o primeiro instante que nasce até o último instante que morre, dá. Consome-se ele próprio para suster a vida. O Sol, na sua luz, como fonte de luz, como fonte de calor, como fonte de tudo aquilo que poderá ser, consome-se para dar a vida. Assim o ser humano também se deveria consumir para dar a vida. Como luz, como exemplo, como a capacidade de iluminar aqueles que não têm a capacidade de ver, como calor, a capacidade de abraçar e dar conforto e fomentar aqueles que não têm essa capacidade. Assim deveria ser o ser humano. Daí que o Sol é representado em todas as tradições como o exemplo máximo daquilo que o ser humano deveria ser, e todos os deuses solares, em todos os panteões, representam isto. Representam esse exemplo máximo que o ser humano devia seguir. Não entidades para serem adoradas, mas mais como ideias para serem colocadas em prática. Mesmo que, vamos colocar aqui uma coisa mais doida ao assunto, mesmo que até o próprio Sol e a própria Terra tenham a sua própria inteligência e possam dizer, existe um ser especial que habita na Terra, ou existe um ser especial cujo corpo é o Sol. Mas mesmo não nos colocando nestas coisas mais estranhas, olhando só para o exemplo de que determinadas coisas dão, já são suficientes para nós vermos aquilo que seria esperado de nós. Então, Jesus terá sido alguém que conseguiu chegar a essa dimensão de eu consumo-me a mim para vocês. E é isso que vamos encontrar na mensagem de Jesus, mais sobretudo, não é mais sobretudo, nos evangelhos canónicos denotam mais esse aspecto moralista de entrega ao próximo, de uma atitude mais moral, enquanto que os evangelhos gnósticos vão dizer como é que o indivíduo chega a esse estado, o caminho que tem que atingir para chegar a esse estado. E de acordo com as personagens que se pretende para evidenciar estas ideias, assim os próprios evangelhos são escritos. Neste caso do Evangelho de Maria Madalena, aqui surge como a mensageira, a alma, a própria alma humana que vem trazer a mensagem ao discípulo, àqueles que querem ouvir. Daí que neste Evangelho e nos contos de Jesus traga a mensagem a Maria Madalena. Ela é a intermediária para o ser humano chegar ao reino dos céus. E é engraçado que os gnósticos não chamam o reino do céu, chamam o reino do homem.
o reino do homem. Não é nada mais, nada menos do que, não é homem género, mas um homem global, que é um estado de consciência, é esse estado de consciência de iluminação que nós pretendemos. Vou avançar mais. Só comentar aqui algumas passagens. Estes textos são todos muito deliciosos. E se me deixarem, não vocês com certeza nos deixam, mas o José, eu proponho-me aqui a falar sobre um outro evangelho um dia destes, e se calhar e falo sobre uma série de evangelhos, porque todos eles têm um aspecto e acabam por ser muito bonitos e é uma oportunidade de termos ideias e tocarmos ideias que traz muito, é bom, tanto para mim, tanto para vocês. Eu vou-vos ler algumas passagens do Evangelho de Maria Madalena e vou-vos comentar, se me permitem. Eu não acreditava que isto acontecesse, mas acontece. Tá? Então, este Evangelho encontrou-se em 1896 e foi dos primeiros a serem encontrados. Os Nag Hammadi foi em 1945. Foi encontrado também no Egito por um senhor alemão que se chama Karl qualquer coisa, se estou eu. E ele encontrou à venda no mercado de antiguidades, viu que era algo diferente, levou para Berlim e em Berlim ficou esquecido durante vários anos até que chegasse a Londres dos manuscritos de Nag Hammadi e alguém se tivesse lembrado de calma, aqui está mais um texto parecido àqueles que foram encontrados. O que é que aconteceu? Durante este tempo todo deve-se ter preservou-se mesmo muito mal, e das 19 páginas que consta este testamento, só 9 chegaram até nós. Perdeu-se muita coisa, devia ser muito bonita, e este Evangelho, ao contrário de outros, são muito próximos, nós entendemos muito a mensagem, o que faz que aquela parte que se perdeu, ou pelo menos ainda nós não conhecemos, ou se ela existir, seja pena, porque certeza absoluta teria coisas muito bonitas. Deixa-me escolher aqui uma parte. Eu vou ver. Então, diz assim, isto começa na... Diz assim, o que é matéria? Perdeu-se, ou seja, parte deste texto perdeu-se e depois diz, então a matéria será destruída ou não? O mestre respondeu, tudo o que nasceu, tudo o que foi criado, todas as produções, todas as criaturas estão implicadas umas com as outras. Tudo o que é composto será decomposto e se dissolverá novamente na sua própria raiz. A matéria retomará às origens da matéria e quem tiver ouvidos, que ouça. Aqui Jesus já apresenta algo que nós só conhecemos muito mais tarde, através da física, através da matemática, ou seja, a partir de 1900 para a frente, que é quando estas coisas começam a estudar a matéria fisicamente e energeticamente, que nos diz que a matéria e a energia são a mesma coisa. Não é? A matéria é energia a vibrar em estados diferentes. Que nada se perde, tudo se transforma. E que em algum momento tudo está ligado, tudo está unido. Em determinado momento, quando os corpos se decompõem, a decomposição para nós é só visível, porque nada se perde. A matéria simplesmente, no mínimo, vai até às suas unidades mais básicas, aos átomos de carbono, aos átomos de azoto,
aos oxigénios, hidrogénios que ficam ali no cemitério, ou então se formos cremados isto é tudo muito mais rápido, e fica ali os carbonos todos em cinza. E isto já Jesus dizia nesta mensagem: nada se perde, vida, tudo se transforma. Ou melhor, santinho. Utilizando os termos técnicos do momento. Depois também há uma coisa muito engraçada que define muito daquilo que é o gnosticismo e daquilo que é uma corrente mais apostólica, que é o seguinte. Pedro disse-lhe, já que nos explicaste, ou seja, disse-lhe a Maria Madalena, já que nos explicaste tudo sobre os elementos e os eventos do mundo, diz-nos qual é o pecado do mundo. O mestre disse, não há pecado. Okay? Não há pecado. És tu que dás a existência ao pecado. Quando ages de acordo com os costumes da tua natureza adúltera. Vamos desfazer isto aqui um bocadinho. O adultério aqui não é o adultério que nós temos em mente. O adultério aqui é quando nós agimos de acordo com a nossa natureza egoísta que o ser humano possui. E o pecado não existe. Existe uma falha, ou seja, existe uma falha que nós acabamos por cometer quando a nossa forma de estar está baseada nesse egoísmo e não na tónica mais elevada que nós podemos possuir. E aí está o pecado, diz Jesus. Por isso, o bem veio até vós, até o próprio, até o que é próprio de toda a natureza, para reuni-la com as suas raízes. Daí que há a necessidade, digamos assim, de nós, como seres humanos, termos acesso ao bem, ou ao saber, ou à sabedoria, para nos podermos não adulterar ou ligar com coisas desnecessárias que não são necessárias para o nosso avanço na vida e escolher essas que são necessárias para o nosso caminhar. Eu costumo dar o seguinte exemplo em aulas, em cursos que nós vamos desenvolvendo aqui na nova Acrópole, que é o seguinte. Nós temos uma natureza física que é justa. E, utilizando as palavras, Deus fez-nos justo, porque o corpo físico é assim porque tem que ser assim. Nós podemos adulterar o corpo físico de várias maneiras. Uma delas é, imaginem, pegam em Supercola 3 e colamos vários cabos de vassoura e ficamos tipo assim ao corpo, ficamos tipo uns ouriços. E agora tentamos viver a realidade com cabos de vassoura colados ao corpo, tipo a 1,5 m de vassoura. Vocês estão a imaginar o que é, como a realidade se vai transformar pelo simples facto de nós termos adulterado o nosso corpo? Possivelmente vamos começar a sentir mais dor. Porque nos vai dizer, chamar a atenção de tens aí qualquer coisa que não devia estar. Então, no nosso confronto com as provas, com a realidade, vamos ser despertos para olha para ti e vê. O problema não está na porta, porque a porta possivelmente é a natureza da porta. A natureza construída, ou melhor, vamos colocar as coisas mais românticas ou bucólicas. A natureza não está nas 2 árvores que estavam no teu caminho. Elas estão lá. A natureza criou-as. Se tu não consegues passar por entre as árvores, o problema são os cabos de vassoura que tu tens. E se o caminho passar por ali, nós, enquanto não resolvemos a questão dos cabos de vassoura, não vamos passar por ali. Soframos o que soframos, não vamos passar. E então um dia vamos pensar, vamos ter a sapiência para ver, depois, cabo, pele, isto pode-se tirar porque eu posso trabalhar este cabo de vassoura e começo a tirar. 1, 2, 3, 4. Passamos as aves para o outro lado e vemos um prado cheio de flores e isto existia. Existia um prado a seguir à floresta. Uau, temos um estado de espírito de elevação. Mas logo a seguir, possivelmente, vem uma trevoada e faz-nos fugir do prado e ir novamente numa floresta e nós temos que entrar num conjunto de provas. A vida é isto.
Momentos onde a vida parece que nos dá uma certa tranquilidade para admirar qualquer coisa e continua o caminho, continua a desenvolver, continua a trabalhar. E o pecado aqui está quando nós, porque nos dá na cabeça, decidimos colar cabos de vassoura à nossa natureza. Aí pecamos. O pecado está nesse momento. A partir do momento que tiramos, somos livres. Resolvemos a natureza adúltera, ou seja, resolvemos a adulteração que nós fizemos e transformamos-nos nos seres harmónicos. É isto que nos é pedido para a mente, é isto que nos é pedido para as emoções e é isto que nos é pedido para as nossas energias. Olhemos para os cabos de vassoura que temos mentalmente e emocionalmente e trabalhemos. Porque os nossos padecimentos, segundo estes ensinamentos, vêm daí. Da desarmonia e da desorganização que nós não temos. Então o bem é necessário ouvir o bem, porque o bem também representa a voz do mestre, a voz daquele que tem experiência, ou daquela que tem experiência e diz: olha, é assim, eu já fui por aí. Já me colei com cabos de vassoura até dizer chega. Eu acho que não devias fazê-lo. Mas o discípulo, nós temos que sempre trilhar o caminho por nós mesmos. É assim que a coisa funciona. Por mais que aparecesse alguém que nos dissesse é por aqui, ele não pode fazer o caminho por nós. Sempre temos que ser nós a fazê-lo. E é isso. É os desafios é esse desafio também que nos é colocado enquanto nós somos seres humanos. Ainda aguento mais um bocadinho? Sim? Só mais um bocadinho, uns 10 minutos e já assim. Enquanto que o pecado, nós conhecemos o pecado de uma outra maneira, não é? Que é o pecado mais pesado de erraste, vais para o inferno. E nós ficamos. Eu costumo dizer a brincadeira. Se calhar não existe. Faz parte do povo, da natureza do homem e não vai para a cadeia. Exato. Faz parte. Como faz parte, depois, para além de errar, faz parte da natureza humana, faz parte também da nossa natureza levantar-nos e aprendermos até não errarmos mais. Porque as provas que a vida nos coloca, pensemos que quando superamos um determinado quê, ou seja, tirar um pau de vassoura não é significado que temos a prova feita. Temos que olhar bem se temos ainda mais algum. Às vezes... Às vezes é um bocado assim. Esse mito, o mito de aparecerem muitas coisas, está representado pela Hidra, no mito de Hércules, pela Hidra de Lerda, se não estou a erro. Corta-se uma cabeça e nasce outra, corta-se outra cabeça e nasce outra. Os ensinamentos, existe um ensinamento do Tibete que diz procura o raja dos sentidos, ou seja, há algo dentro de nós, há uma raiz dentro de nós que é produtora de muitas das nossas realidades. E enquanto nós não percebermos onde está o rei, podemos cortar muitas cabecinhas que elas continuarão a nascer. Ou seja, existe uma vassoura mestra que vai fazer com que várias vassouras, sim, como disse bem, continuarão a crescer se nós não percebermos onde ela está. Um bocado também como o mito de Hércules com a Hidra e mesmo também o próprio mito da Medusa com as serpentes na cabeça. Tudo a cobra também é um bicho um bocado também é um símbolo um bocado mal visto, mas tem também coisas boas. Não fiquei a pensar que as serpentes são todas más, porque em determinadas simbologias, sob determinada ótica, também representa a própria sabedoria. Lembrem, eu agora vou em defesa da cobra, porque eu até gosto das cobras, entre aspas. E sinto-me com necessidade de fazer. E ainda dentro do tema, no Antigo Testamento, a passagem que surge no Antigo Testamento, onde, quer dizer, isto, na verdade, não existe a serpente. A serpente surgiu
surgiu e foi recriado, e diz que é uma serpente que deu a maçã a Eva e a Adão, não é? Mas Eva e Adão representam estados de consciência do desenvolvimento humano. Algo parecido ao bebê, que ainda não despertou a consciência racional e consciência para o mundo. Ainda vive num mundo que tem uma consciência própria, que nós tentamos dar para ver se ele vem cá para fora e começa a interagir e a aprender. A serpente, digamos que foi a salvadora da consciência humana e foi aquela que permitiu o ser humano despertar para o mundo. Caso contrário, o ser humano continuaria a ser aquilo que é quando nasce, uma perfeita criança e infantil. Dando as provas, fazendo saborear o fruto da vida e da morte, se não estou a erro, saborear a maçã, despertou para o contraste, para a consciência do mundo e para a possibilidade de, tendo consciência, perceber as verdades que são relativas a si, que são relativas ao universo e avançar com os seus próprios pés, não estar sujeitos aos demais. É esta a função, digamos assim, da serpente, iniciadora do ser humano. Vamos encontrar a serpente em todas as civilizações como o mestre, aquele que leva à prova quase, aquele que permite que o ser humano cresça. Pronto. Vamos voltar novamente para aqui. Eu tinha que falar sobre isso. Já estamos a falar do passado, para não ficarmos com que as serpentes são só más. Não, não é só más. E o mal não existe. Bah, vamos lá. Não quero ler, estava aqui a tentar, não quero ler tudo, só estava aqui a tentar encontrar. O apego à matéria engendrou a paixão sem semelhança. Ou seja, quando nós apegamos, no budismo diz que muito do nosso sofrimento vem da identificação pessoal que nós fazemos com coisas exteriores a nós. Eu sofro quando alguém parte da minha vida porque eu tenho uma ligação, desculpa uma expressão, egoísta com a pessoa que parte. Passado algum tempo, todos nós já perdemos pessoas que conhecemos de uma ou outra maneira, passado algum tempo a dor desaparece e fica um estado bonito, que nós lembramos de coisas muito bonitas da pessoa que desapareceu. E já não é aquela dor de eu necessito de ti, eu quero-te, eu não existo se não existires. Nós sentimos essa dor porque um dia dissemos eu sou porque tu és, ou eu só sou porque tu existes. Isto não significa que nós não tenhamos que estabelecer pontos com os demais. Pelo contrário, nós temos que estabelecer pontos positivos e não pensar que o outro existe para alimentar qualquer coisa em mim. Não, o outro existe como um bem da minha própria existência e não como uma necessidade da minha própria existência. E o nosso sofrimento quando perdemos alguém vem dessa identificação que nós fazemos com a casa, com o carro, com o outro, com tudo. Quando perdemos, ai que parece que eu vou atrás. Isto não é fácil, porque todos nós estamos identificados com isto. A proposta que o budismo nos dá de não nos identificarmos com as coisas do mundo não significa que nós temos que dizer que as coisas não são importantes, não. É não dizermos eu sou o carro, eu sou a casa, eu sou tudo aquilo que está fora de mim, menos aquilo que eu sou. Eu sou o princípio que me faz ser, eu sou os meus valores, eu sou a minha coragem, eu sou a minha... todas aquelas virtudes, a minha justiça, eu sou a minha verdade. Isso, de certeza absoluta, são coisas que nós nunca vamos perder. E se nós fizermos essa, quer dizer, ou dificilmente iremos perder, se nós fizermos essa identificação pessoal com estes vetores interiores, o sofrimento que nós vamos ter na vida é muito, mas muito inferior. Ao ponto de nos fazer confusão, às vezes, mártires, estou-me a lembrar de um que é conhecido, ou tem vindo a ser conhecido, que é Giordano Bruno, nem na altura da morte, Giordano Bruno foi morto, queimado na fogueira, nem se queixarem uma única vez, porque eles têm consciência que não são aquilo. No último momento, ter consciência que nós não somos o próprio corpo. Não somos a dor que sentimos, não somos a ideia que temos. Somos algo que faz parte,
que utiliza isto como veículo de expressão e não propriamente o veículo em si. Nós olhamos para uma chave de fendas e sabemos, ok, isto é uma chave de fendas, serve para desapertar parafusos. Assim, o ser humano é uma ferramenta ao serviço da natureza da lei. Nós somos uma força viva do universo. O que existe em nós. Temos é que perceber que porca é que temos que apertar ou desapertar, cada um de nós. Porque é isso que a natureza espera que cada um faça e aprenda. Então, o apego à natureza engendra uma paixão sem semelhança, ou seja, o apego ao exterior engendra-nos uma paixão. E a partir do momento, embora nós tentemos contrariar isto, porque gostamos de viver nos estados de paixão, não há nada de estar apaixonado. É verdade? Mas a partir do momento que surge a paixão, nós colocamos em ação a sua outra face, que é o sofrimento. E na medida que for a paixão, na medida que for o sofrimento, se nós não conseguimos controlar este fogo, ou pelo menos quando dirigimos a paixão. Eu tenho uma teoria que estar apaixonado, conseguimos estar apaixonados, mas estar apaixonados não por as coisas mais inferiores, mas estar apaixonado por as coisas mais superiores, que ainda assim nós encontramos nos outros. Quando isso acontece, aí se calhar nós conseguimos viver uma paixão intensa sem sofrer tanto a dor quando ela aparecer. Se nós sentimos uma paixão por elevar, por aquilo que não desaparece, então é ótimo, nós estamos apaixonados por uma pessoa assim, por uma pessoa que tem valor, que tem uma coragem, e sentimos essa paixão e esse orgulho de ver no outro aquilo que... Pronto. Agora, se nós vamos estar apaixonados por o corpo, por uma ideia, por isto, como nós mesmos somos uma verdadeira plasticina e nos vamos transformando ao longo da vida, basta o panorama mudar um bocadinho e nós dizemos: "Ih, Jesus, quem és tu que eu não te conheço?" Não é? E a paixão acaba e valem-nos Deus. Então, okay. Uma vez que se procedeu, ou seja, uma paixão sem semelhança, uma vez que se procedeu um ato contra a natura, então há uma perturbação em todo o corpo, e por isso vos disse, estar em harmonia com toda a natureza, e se vocês não estiverem em harmonia, reconectem-se com as várias semelhanças da vossa natureza. Quem tiver ouvidos, que ouça. Ou seja, o caminho para a libertação da alma, o caminho para a libertação, a nossa libertação das cadeias que nos fazem sofrer, é um reconectar com a nossa diversidade interior, que muitas vezes é um caos. Nós não fazemos ideia que emoções possuímos. Temos ideias das emoções quando vivemos os nossos dramas emocionais, mas não sabemos como somos, não sabemos o mínimo de ideias que possuímos. E temos que ganhar esse conhecimento para sabermos emocionar e para sabermos pensar nos momentos certos. Nós choramos quando não temos que chorar, rimos quando temos que rir. Nós não temos muito controle sobre o que vai dentro de nós. E não significa que deixemos de ter, significa que consigamos colocar nos momentos corretos e saibamos trabalhar tanto com as emoções e tanto com as ideias nos momentos precisos. E a vida assim nos demanda sem corrermos o risco. Desculpa, eu estava a rir porque eu estava atravessando uma ideia na mente. Quantas vezes, se calhar, não nos pede, se calhar a vida nos pede um pouco de sangue frio e possamos agir por algum motivo e nós desfazemos em lágrimas e derretemos e a oportunidade de fazermos qualquer coisa passou. Não significa que nós não tenhamos que ser sensíveis, porque se calhar essa sensibilidade nesse momento ou noutro, possivelmente vai haver um momento que nós temos que chorar com alguém, porque há necessidade desse desconforto de chorar com alguém. Mas é esse conhecimento de quem eu sou internamente é-nos pedido para que nós consigamos atingir essa ligação com o nosso eu superior, com o nosso Cristo, com o nosso eu divino. Terminar. Onde é que eu vou terminar?
Não sei. Deixa eu ver. Não propriamente ideia mais simples. Então, sobre a alma. Isto vem sobre, na página 15, diz sobre a alma. A luxúria disse à alma: eu não te vi descer. A luxúria disse para a alma, ou seja, esta coisa que nós temos no nosso interior, ou este estado psicológico, eu não te vi descer. E porquê é que a luxúria não vi descer a alma? Porque quando a luxúria apareceu, a alma já lá estava. Não é? Porque se a luxúria fosse primeiro, se a luxúria fosse própria do indivíduo, então ela, de certeza absoluta, ou seja, se a corrupção fosse própria do indivíduo, de certeza absoluta, quando a alma aparecia, a luxúria ia dizer: eu vi-te chegar. E depois, se estão a ver os pequenos pormenores, nós às vezes lemos estas coisas todas de uma só vez, achamos bonito, mas não retiramos. Às vezes basta refletir um pouco sobre o que o próprio texto diz. Então, por que momentos, isto a luxúria ainda continua, por que momentos se ainda fazes parte de mim? E a alma respondeu-lhe, eu vi-te, mas tu não me viste nem me reconheceste. Eu estava contigo como um vestido. Ou seja, eu vi-te, mas tu não me reconheceste e eu estava contigo como um vestido, mas tu não me sentiste. Ou seja, aqui ela está a dizer que tu não fazes parte da minha natureza. Eu posso te vestir como te posso despir. Dito isto, a alma partiu com grande alegria e então, pronto, agora vai cair noutro poder e começa aqui a falar da mesma forma que começou a falar com a luxúria. Para terminar e ficamos por aqui. O que este Evangelho, embora tenha falado muito a correr sobre ele, o que vamos encontrar neste Evangelho é o seguinte: é uma proposta aos discípulos ao ser humano para o mundo, o Deus está no teu interior. Não há nada fora de ti, tudo aquilo que procuras está em ti. Vai até ele, conhece-o, atinge esse estado, atinge essa conexão com esse divino que tens no teu interior. Reconecta-te, trabalha-te. Tu tens coisas em ti que não fazem parte de ti. Tu podes despi-las, é possível despi-las, elas não são da tua natureza. Tu tens muita coisa em ti que é necessária para a tua existência e terás que as manter, mas tens muitas coisas que resultaram de tu teres praticado o adultério, no bom sentido, de termos nos relacionado de forma errada com a realidade. E então, da mesma maneira que nós passamos por uma poça, pela lama e ficamos enlameados, e a lama cria um certo desconforto, mas nós sabemos que podemos tomá-los e tirá-la, assim o ser humano também pode olhar para aquilo que poderá ser a lama interior e trabalhar, de maneira a que esse sol interior se possa manifestar na plena potência que ele possui. E que tu, da mesma forma que eu, Jesus, te possas tornar um Cristo, um iniciado, ou um ser iluminado, ou um Buda. Não é nada mais, nada isto. Nada mais, nada menos do que isto. Um dia mais tarde, daqui a milhões e milhões e milhões e milhões de anos, pela evolução normal, e se nós voltarmos cá várias vezes, chegaremos lá. Chegaremos lá. Por um caminho de insistência pessoal, ou por a própria natureza a nos dar no pelo, nós vamos lá chegar. É uma questão do tempo. Nós, os gnósticos, apresentavam uma via que acelerava esse processo. Nós vamos encontrar estas vias, inclusive, das 3 religiões que vieram do Antigo Testamento, que foi o judaísmo, ou seja, foi o judaísmo, foi o islamismo e foi o cristianismo.
o cristianismo foi a única que perdeu a via discipular. Ou seja, a componente esotérica ou ensinamentos que dizem ao ser humano trabalha de ti próprio. No bom sentido, tu és um mestre, tu és discípulo e mestre, mas trabalha de ti próprio e cresce. Porque vamos encontrar, por exemplo, no islamismo, uma corrente mais discipular ou mais de trabalho interior, que é a corrente sufi, e vamos encontrar também no judaísmo uma corrente também, embora nós vamos vê-la, os sufis não são tão conhecidos como isto que eu vos vou falar a seguir, embora daquilo que eu vos vou falar a seguir, nós vamos encontrar muita maionese e muitas revistas cor-de-rosas sobre o assunto, que é a Cabala. Okay? Isto é a corrente discipular do judaísmo. E que o gnosticismo traz e apresenta, e que estes textos apresentam, é isso, são ensinamentos que despertam o indivíduo para esse caminho. E aqui, Maria Madalena surge nada mais do que a alma a falar para a alma humana. A alma a tentar falar diretamente, não para o ego, mas para a alma humana dizer: desperta, acorda, sente. Não é por aí. Aqui em determinado momento surge uma passagem que diz: algo parecido a isto, se te disserem que a verdade está aqui, desconfia, a verdade está dentro de ti. Um bocado assim. Pronto, e esta é a proposta que eu vos deixo, e são com estas ideias que eu vos deixo. Espero que tenham gostado. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, vou tentar responder, mas tem que ser algo assim muito, uma ou duas, porque senão vamos estar aqui muito tempo. Vocês devem ter mais coisas que fazer. Da minha parte, muito obrigado.